Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada, dependendo da hora que você nos dê a honra de assistir a esse nosso vídeo informativo. Meus amigos e minhas amigas, o Pimenta fazendo a melhor fala da CPMI do dia de hoje. Você não acredita, não? Mete o dedo no like, vamos ao Pimenta. Sensacional! Vamos ouvir o Paulo Pimenta. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, quero aproveitar, senhor presidente, para demonstrar aqui hoje, não com narrativas, mas com documentos, com provas, como surgiu o esquema Bolsomaster e quem são os principais envolvidos nesse esquema criminoso que surgiu no Brasil dentro do governo Bolsonaro, que roubou bilhões de reais de brasileiros, de brasileiras, de empresários, de pequenos empresários, de fundos de pensão e assim por diante. É muito importante, senhor presidente, que a gente consiga compreender quem é o Vorcaro, seu cunhado Fabiano Zettel, que é, né, aquele camarada envolvido lá no esquema do INSS, aquele que pagou aquela festa junto com os Golden Boys, a festa dele foi pago pelos Golden Boys. Então tem uma relação intrincada aqui dentro do governo Bolsonaro entre esquema do Vorcaro, Zettel, INSS, Golden Boys, é tudo uma mesma panela, senhor presidente. A panela criminosa do Bolsomaster. E é muito importante também que a gente destaque que esse esquema criminoso escolheu 2 candidatos para investir na última eleição. A maior contribuição da campanha de Jair Bolsonaro, 3 milhões de reais, e a maior contribuição da campanha de Tarcísio, 2 milhões de reais, foi feito pelo Zettel, foi com dinheiro desse esquema criminoso que eles montaram no Brasil. Tudo isso começa, senhor presidente, com um tal de Banco Máxima. Era um pequeno banco lá de Minas Gerais, foi inabilitado pelo Banco Central e começou a tentar, desde 2017, a operar novamente no sistema financeiro. Até que em 2017, esse Banco Máxima é comprado por um cidadão chamado Daniel Vorcaro, que até então ninguém conhecia. E ele conseguiu no Banco Central, 2017, essa autorização para começar a operar no mercado financeiro. Surge aqui o Banco Master. Em 2018, após análise do Banco Central, o Banco Master é autorizado. E em 2019, já no governo Bolsonaro, o Banco Central autoriza o ingresso do Banco Máximo no sistema financeiro nacional. Campos Neto, senhor presidente do Banco Central, governo Bolsonaro. Aqui é um ponto-chave para a gente entender. Em 2019, o Banco Master entra no sistema financeiro. Um banco com nomes envolvidos em esquemas, já em golpes, em fraude, já eram investigados, inclusive por golpes que eles haviam cometido lá em Minas Gerais. Mesmo assim, recebe a autorização do governo Bolsonaro e do Banco Central, Campos Neto, para operar. E aí inicia a reestruturação, muda a estratégia de negócios. E em 2020, governo Bolsonaro, o Banco Máxima, ainda chamava Banco Máxima, consegue uma CT para fazer desconto de aposentados e aposentadas. Está aqui a prova, Diário Oficial da União, 2020. Está aqui a prova que foi o governo Bolsonaro que concedeu o ACT para que eles pudessem começar a descontar aposentados e aposentadas. 2021 ainda, senhor presidente. 2021, governo Bolsonaro, presidente do INSS, José Carlos Oliveira, o Banco Máxima vira Banco Master e renova o seu IACT com o INSS. Aqui o Diário Oficial. Zé Carlos Oliveira, homem de confiança do governo Bolsonaro,
do Onyx Lorenzoni, do Paulo Guedes, do Bolsonaro, concede a eles, então, um ACT já como Banco Master. Em 2022, ainda o governo Bolsonaro, época da eleição, aprova a ampliação da margem do consignado, aprova, o senhor lembra, o desconto do auxílio emergencial, inclusive do BPC. Quem é que assina essa medida provisória? Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, João Roma e Onyx Lorenzoni. E essa MP, senhor presidente, criou o tal de cartão consignado de benefícios. E está aqui, senhor presidente. Dia 13/7/2022, pouco antes da eleição, o Yamada que assina. Foi eles que criaram, senhor presidente. O cartão consignado de benefícios está aqui, o documento. Aqui a prova. Vamos lembrar que nós estamos em julho do ano da eleição. E logo em seguida, eles derramam parte do dinheiro que já estavam roubando na conta da campanha do Bolsonaro e na conta da campanha do Tarcísio. Quando é feita a conversão da medida provisória, eles ampliam ainda mais o desconto. Para 45%. Quem assina? Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, Ronaldo Bento. Olha que curioso, presidente. O Ronaldo Bento, que hoje é um dos diretores. O João Roma, que a gente já citou, ministro. E José Carlos Oliveira, que havia assumido no lugar de Onyx Lorenzoni. Parte deles receberam dinheiro do roubo do INSS para as campanhas, como é o caso do Onyx. E a outra parte do esquema criminoso recebeu dinheiro do esquema do Banco Master. Hoje, onde é que eles estão? Ronaldo Bento, lá no Banco Master, no Banco Pleno, associado ao Master. O João Roma, lá perto deles. E é curioso porque a imprensa conta que foi o João Roma o cupido, senhor presidente, o cupido da Flávia, que era secretária-geral do governo, com o Augusto, que era o braço direito. Então, o pessoal está falando aí das tais de festas e coisa e tal. Eu também tenho muita curiosidade de saber quem é que frequentava essas festas, mas o cupido que aproximou a secretária-geral do governo, a Flávia, do Augusto, foi o João Roma. Muito bem, senhor presidente. Campos Neto continuava no Banco Central. Já começavam a haver um conjunto de dúvidas. O Banco Master começa a adquirir outros bancos, pagava valores no mercado muito acima do que os outros bancos da remuneração de CDBs e começa uma agressiva captação de títulos podres. E aí, senhor presidente, de dinheiros de fundo de pensões e de dinheiro de estados e de municípios. E aqui aparece o governo do estado do Rio de Janeiro, pegou dinheiro do fundo de pensão, o governador pegou dinheiro do fundo de pensão, presidente. O Ibanez pegou dinheiro do fundo de pensão dos servidores e jogou para onde? Jogou aqui para dentro. Nesse momento, o Banco Master já era o Banco Master. O Vorcaro já andava por aí, circulando nas altas rodas, nos seus aviões, realizando as suas festas, não sei aonde, e as altas cúpulas aí envolvidas. Quem eram os seus diretores? Os ministros do Bolsonaro. Que campanhas ele pagou? A campanha do Bolsonaro, a campanha do Tarcísio. E aí, a campanha do Tarcísio foi paga por eles. O Tarcísio resolve privatizar a empresa metropolitana de águas e energia elétrica. E adivinha quem ganha, senhor presidente? O esquema criminoso que havia sido o maior patrocinador da sua campanha. Logo em seguida, o Tarcísio resolve privatizar a Sabesp. E adivinha quem ganha de novo, senhor presidente? Quem é que compra a Equatorial? O mesmo grupo. O grupo do Vorcaro, através desse cidadão chamado Carlos Piani, que é uma espécie de laranja, peço meus 5 minutos da liderança, presidente. O Carlos Piani, senhor presidente, que era o braço direito do Vorcaro, laranja, assume a presidência desse fundo com o dinheiro do Banco Master, com esse dinheiro de títulos podres captados no mercado, compra a Sabesp e compra a empresa
água e energia da região metropolitana. Então vejam bem, senhor presidente, os dois grandes negócios feitos pelo governo de São Paulo, pelo governo Tarcísio, foram adquiridos por quem? Pelo grupo, pelo Vorcaro, pelo Piani. Eles entregaram as duas principais empresas do patrimônio público de São Paulo para o esquema criminoso que eles ajudaram a montar. Porque esse esquema criminoso, senhor presidente, e as provas estão aqui, os documentos estão aqui, as portarias que foram modificadas, da mesma maneira que eles fizeram com o INSS, não teria existido o esquema criminoso do Bolsomaster se eles não tivessem mudado as regras, inclusive de fiscalização. O Banco Central, comandado pelo senhor Campos Neto, indicado pelo Bolsonaro, não tivesse sido cúmplice do esquema criminoso. Então, as digitais são muitas, as provas são muitas. E aí, senhor presidente, o que acontece? Quando começa 2025, vence o ACT, aquele que eles tinham concedido em 2020, e aí o INSS não renova o ACT, o Banco Master. Considera que existe um conjunto de irregularidades e não autoriza a renovação do ACT. Governo Lula não renova o ACT, senhor presidente. E o que acontece? Começam a surgir no mercado as informações do golpe, da fraude. E aí, em março de 2025, o BRB anuncia a intenção de comprar 58% do Banco Master. O banco quebrado, falido, cheio de irregularidade, e o BRB anuncia que quer comprar. Comprar para quê, senhor presidente? Para tampar o furo do esquema que estava transbordando, da corrupção. E aí, senhor presidente, o Banco Central, sob o comando do Galípolo, já no governo do presidente Lula, veta a operação devido às irregularidades. Então, vejam bem, quem concedeu o ACT? Governo Bolsonaro. Quem não renovou o ACT? Governo Lula. Quem permitiu que eles pudessem operar no mercado? Governo Bolsonaro. Quem encaminhou para a liquidação? Quem impediu que a compra fosse feita pelo BRB para dar sequência ao esquema criminoso que vinha sendo alimentado? Está aqui, senhor presidente. Está aqui o documento, a prova. E eu não gosto de fazer discurso sem prova, porque aí vira narrativa. E eu não faço narrativa, eu mostro cronologia. Eu mostro prova, eu mostro documento. E está aqui. Para quem quiser questionar. Questione, então. Está aqui, ó. O documento de renovação do acordo de cooperação técnica do empréstimo consignado. Está aqui. Está aqui. 8/10. Então, senhor presidente, as provas são incontestáveis. Como vocês acabaram de ver aí, a fala do Paulo Pimenta é simplesmente demolidora. Ele calou todo mundo. Os caras não têm o que dizer. É uma fala constrangedora para essa extrema-direita cretina, essa extrema-direita doentia. Gostou? Mete muito o dedo no like. Hypa esse negócio aí, bota para subir esse vídeo. O povo brasileiro precisa saber a verdade. Mete o dedo no like, deixa seu comentário e passa adiante. Valeu, gente. Tchau.